6, 5, 4, 3, 2, 1. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Meu nome é professor Paulo Piccoli. Estou aqui hoje para apresentar o primeiro podcast do curso de administração aqui da URI, o Pode Empreender. Um espaço para a gente falar sobre histórias inspiradoras, sobre carreiras que foram transformadas aqui dentro da universidade e sobre oportunidades de mercado. Hoje temos aqui duas convidadas excepcionais, a Laura e a Letícia, que são egressas do curso de administração e vão falar um pouquinho para nós da importância do curso, do como foi essa vivência universitária. E Laura, Letícia, contem para nós quem são vocês, qual é o nome da empresa de vocês e um pouquinho dessa história muito bonita. Então, eu me chamo Letícia, tenho 28 anos, sou mãe, sou esposa, sou empreendedora e atualmente, temos a Lamor Store, que fica localizada em Palmitinho. A Lamor iniciou online e depois de quase 2 anos de loja online, nós inauguramos a nossa primeira loja física e estamos aí, adeptas e se transformando diariamente no mercado. Oi, eu sou a Laura, então eu tenho 24 anos, me formei em 2022, peguei a faculdade entre pandemia e pós-pandemia, peguei todo esse processo, inclusive, de evolução do curso de administração e da própria Universidade URI. Aproveitem, então, e sigam a loja no Instagram, é @lamorstore. Lá a gente tenta trazer o nosso dia a dia e ofertar, então, as maiores tendências do mercado. Então, meninas, muito bem-vindas ao primeiro episódio do Pode Empreender. É um prazer imenso pra gente, enquanto universidade, enquanto curso de administração, trazer duas egressas aqui pra dentro, pra gente bater um papo, falar um pouco de negócio, falar um pouco de empresas, falar um pouco de perrengues que acontecem nos negócios também, Que isso é muito importante, porque quem tá começando o negócio hoje acha que é tudo lindo, maravilhoso. A gente vai entender que também não é só isso, E entender sobre resiliência, sobre realmente acreditar no propósito. E contem pra gente então um pouquinho do que é a empresa de vocês, o que vocês fazem hoje. A gente vende o que toda mulher gosta, A gente vende roupa, o vestuário feminino. Então, a gente começou com uma loja online, depois a gente migrou para uma loja física. Eu não sei se agora a gente pode contar um pouquinho a história da nossa loja. Claro. Eu e a Laura, a gente não tinha uma amizade, assim, enfim, a gente se conhecia. Eu, na minha época, eu tinha, acho que recém-formado, eu me formei em 2019, então era em 2021 quando a gente abriu. Eu trabalhava num posto de combustível, mas eu sempre fui de empreender e eu vendia, eu comprava, eu vendia. Na época eu abri uma loja online e a Laura foi uma das minhas clientes. Isso mesmo. E ali que surgiu a ideia também, eu acho que o pós-pandemia ainda nós estávamos durante a pandemia, mas assim, a ideia surgiu por justamente nós estarmos em um lugar em que o online ainda não era tão presente na nossa realidade, sabe? Então a gente, na cidade de Palmitinho, ainda as lojas não eram tão presentes na palma da nossa mão. E aí a pandemia acabou chegando com tudo, a ideia surgiu e muitas pessoas, assim, eu gosto de ressaltar que desacreditaram, porque era uma coisa muito diferente, era uma coisa muito nova em que as pessoas às vezes não sabiam nem mexer no Instagram ainda. Meu Deus, como que eu vou falar com essas gurias? Como que eu vou comprar minhas roupas se eu não tenho nem Instagram ainda? E aquela história as pessoas eram muito acostumadas ao físico, a pegar a peça para poder comprar. E ali elas tinham que se ver numa forma diferente. A gente mostrando para uma câmera, numa live, e elas, ficava aquela coisa, mas como é que eu vou saber se isso vai me servir e tal? Então, assim, foi muito desafiador e, ao mesmo tempo, acho que foi muito transformador. Não só para nós, sabe? Mas para nossa cidade também. Porque hoje a gente vê que a gente serve de inspiração para muitas das outras lojas, Então... Até porque, pela nossa idade também, nós jovens, nós também não sabíamos como começar. O dia que a gente... vamos abrir a loja dia 16 de setembro de 2021. Isso mesmo. Como nós vamos abrir se essa loja é online? Nós nos perguntamos, vamos fazer uma live. Chegou no dia... Como nós vamos fazer essa live? Então, assim, nós fomos aprendendo, ninguém nos ensinou, assim, como começar, como fazer uma live, como montar uma loja online, e a gente foi errando, acertando, e aí hoje a gente é muito grata por tudo que a gente conquistou, mas quero deixar claro que a gente ainda é bem pequena, e a gente sonha muito grande, Leti? A gente pretende chegar num patamar muito mais elevado, mas eu quero muito também deixar para quem está nos
ouvindo, quem é da área, de não ter medo ou vergonha de começar pequenininho, Exatamente. sabe? E hoje, então, né, para concluir, a gente tá com a primeira loja física já 100%, crescendo cada vez mais, cada mês, né, dia após dia, mês após mês, ano após ano, crescendo o nosso faturamento também. A gente sempre leva muito isso. A gente não aceita ser igual ontem, a gente quer todo dia ser um pouquinho melhor. E estamos aí, né, em projeto de expansão e de site, cada dia um novo desafio. Com certeza, uma história inspiradora. E eu acho muito importante trazer esse viés, né, galera? Da gente começar pequeno, a gente ter uma empresa. Eu gosto muito de falar, eu falo em sala de aula isso para os alunos, que muitas vezes o jovem ele pensa em ter uma empresa, ele vai pensar numa mesa bonita, uma cadeira bonita e sentar atrás. Cara, não é assim, não é romântico assim. Essa não é a realidade. Não é a realidade. E um dos viés do Pode Empreender é isso, é mostrar a realidade do empreendedor. Mostrar que nem sempre vai ser fácil, né? Mas sim, que saiba que talvez você não vai começar a ter uma mesa linda com uma cadeira para sentar com a diretoria para tomar café. E discutir os assuntos da empresa. Nós somos os maiores exemplos disso, né, Leti? A gente se orgulha disso porque a gente começou numa loja online, em uma peça em que, escondida, assim, apenas com araras e um estoque, mas os nossos erros não foram tão visíveis ao nosso público, assim. A gente errou, nós sabíamos que nós estávamos errando, isso é importante dizer, mas todos os dias tentando acertar e crescer com isso, sabe? E retornando ao que o Paulo estava falando, a questão do escritório, né, da mesa, a gente romantiza muito isso, né? E eu também digo, porque eu também já pensei assim, hoje a gente tem o nosso escritório na loja, mas é o local que a gente menos passa tempo. Né? O nosso maior tempo é lá atrás do caixa, é conversando com funcionária, é produzindo conteúdo. Então, essa é a nossa realidade hoje. Claro, a gente vai para o escritório, é boleto, é os perrengues no escritório. Bastidores, mas assim, a nossa maior parte do nosso trabalho não tá ali. Sabe, é atrás do balcão, é produzindo conteúdo, é atendendo. E tu sabe que existe uma máxima que fala que a gente deveria ficar 75% do tempo no estratégico e 25% no operacional. Mas a gente sabe que quando a gente está começando um negócio, uma empresa pequena, familiar, muitas vezes, é impossível você dar esse tempo pro estratégico, né? Então você vai acabar conciliando uns 50-50 talvez, mas sim que com o tempo você vai se organizando, vai estruturando a empresa para que você consiga aí num curto espaço ter esse 75% de tempo no estratégico, né? E aí a gente precisa também delegar muitas funções para a gente conseguir ficar só então no escritório, no estratégicos. E hoje é um desafio isso também, a gente gosta de ressaltar, porque hoje está difícil contratar pessoas. E a gente percebe que as pessoas gostam da gente. O relacionamento com o cliente é diferente quando está eu ou a Leti junto. Eu ia falar sobre isso, que hoje, além de tudo, a gente tem aquela questão de humanizar a marca, né? Hoje a gente cuida muito isso na loja. A gente já teve um período assim que a gente deixou isso um pouco de lado e a gente viu o quanto isso fazia falta. De humanizar a marca, eu digo, de quem é a cara da nossa marca, sabe? Somos nós. Então, quem tem que aparecer todo dia, quem tem que estar ali todo dia, somos nós. E quando a gente entendeu sobre humanizar a marca, muita coisa mudou na loja. Daí sim, menos ainda o nosso tempo de escritório e mais o nosso tempo ali na loja, sabe? Isso, Leti, é importante dizer, é recente. São coisas que a gente está aprendendo, eu digo, no último ano, que a gente tinha acabado nos afastando um pouquinho do celular, assim, do Instagram. A gente deixava as nossas funcionárias que faziam um ótimo trabalho, por sinal. Mas a partir do momento em que eu e a Leti começamos a olhar com outros olhos para isso, não, vamos voltar. Vamos voltar, porque nós começamos lá no início, eram nós que estávamos, as pessoas olhavam nós, e aí começamos a crescer, então colocamos outras pessoas, mas e cadê as donas? E sabe, até as o que elas gostam? E até as meninas nos diziam, quando às vezes a gente fazia um provador, ou enfim, né, fazia fotos, vocês têm que fazer, as pessoas parece que quando é vocês, elas querem, elas compram. Então a gente começou se ligar um pouco mais para isso. E hoje, né, estudando sobre, a gente viu que realmente a gente precisa estar cada vez mais ativa ali. Porque o nosso Instagram, enfim, a gente não tem site ainda, mas é uma vitrine, né? E de nós também. E as pessoas primeiro vão comprar vocês e depois o produto de vocês, né? E é um desafio, né? É um desafio todos os dias acordar de manhã. Nós, mulheres, a gente... é lavar o cabelo, é se maquiar, porque a gente vai aparecer. Então, assim, é
um desafio muito grande hoje estar presente por conta de todas as empresas que os nossos principais concorrentes estão aqui na nossa palma da mão, né? Com certeza. E que como nós vamos nos diferenciar, mesmo que hoje a gente trabalha com marca e a gente sabe que na internet os valores são bem mais baixos e daqui a pouco a tentação, até de madrugada as mulheres estão no celular, a tentação é muito grande. E hoje como a gente vai se diferenciar, sabe? Não só na nossa cidade, como na nossa região, né? Isso mesmo, até porque quem tá online tá pro Brasil inteiro, né? Com certeza. A gente não tá hoje só pra Palmitinho, a gente patrocina pra fora, a gente tem seguidores de todos os estados. Então, assim, é sempre um desafio, mas a gente tá aí pra isso e a gente gosta disso. Cris, já que a gente entrou nesse viés digital, o que vocês acreditam, assim, que foi de suma importância para a loja de vocês? Vocês já meio que falaram isso, mas para a gente deixar mais claro isso, o que vocês acreditam que foi de suma importância para a loja ter esse primeiro start de sucesso? Qual foi a grande virada de chave ali nesse processo? Que fez a loja realmente, assim, que as pessoas gostarem? Na visão de vocês? Eu tenho muito isso que a gente veio com uma proposta diferente, sabe? Eu já escutei muito aquela história, graças a Deus, tive sempre pessoas que me apoiaram, né, na abertura de loja, mas muita gente também vinha e dizia, ai, é mais uma. Vocês são loucas. Vocês são loucas, tem tanta loja, Isso. né? Então, eu assim, vendo, eu e a Laura, acho que nós duas somos uma equipe que veste a camisa e que a gente faz acontecer. O que uma propõe, a outra não, vamos fazer. Então, eu acho que isso também faz a diferença. A gente nunca, abaixou a cabeça para fazer alguma coisa, a gente sempre fez. E eu acho que essa questão de querer ser sempre melhor, sempre diferente. A gente nunca tá contente. A gente já fez diversos cursos, né? Enfim, de Instagram, tudo. Agora, a Laura também iniciou uma mentoria. Então, assim, eu acho que a gente nunca se acomodou, sabe? E essa coisa do entrar de forma diferente, eu acho que foi o principal, que nos marcou e a gente não se acomodou, porque aí então, entramos com online, não, nós vamos abrir a loja física, mesmo que a gente quer ficar no online, e isso também foi um desafio. Ok, agora nós vamos abrir a loja física, só que nós precisamos continuar firmes no online. Isso Nós a gente precisamos sempre continuar falou. da mesma forma. Isso nas reuniões de equipe a gente sempre falava, gurias, nós temos que ser as melhores. E agora não é mais só no celular, é aqui na loja física, porque o relacionamento com o cliente não tem como não dizer que não faz diferença, sabe? Porque ele faz total diferença, principalmente nas nossas cidades que são pequenininhas, que todo mundo se conhece. É diferente o olhar, tu entender o que o cliente quer, que às vezes aqui no celular acaba ficando um pouquinho mais frio, né? É verdade. E esse era o nosso maior medo, né, Laura? Iniciar com a loja física e se perder no online. Porque a gente começou, a nossa identidade é o online. Então, tanto que a gente conversava, gente, nós não podemos se perder. Nós temos que continuar ali todo dia no Instagram, no WhatsApp, tratando bem, se precisar, veste a peça, mede a peça. Tipo, o que Faz tiver uma ligação de vídeo se o precisar, que tiver mas que fazer, a gente vai fazer. Então, eu acho que isso foi um diferencial nosso, sabe? Porque mesmo com a física, a gente não deixou se perder. A gente, em outro momento, tentou implantar o site e viu que não era ainda o nosso momento, porque a gente estava abrindo a física e aí não era a hora. não assim. era a hora, a gente não tinha o melhor sistema na época, até porque a gente não tinha conhecimento de qual seria o melhor sistema para uma loja de roupas. Então, hoje a gente já tá com tudo isso alinhado, sabe? A loja física 100%, crescendo o faturamento, o Instagram e o WhatsApp, que a gente já não tá mais conseguindo Dar conta, dar né? conta. É gente chamando, às vezes é final de semana, tu não tá respondendo. Então, a gente viu que é uma outra loja o site, E né? eu acho que isso é legal também, o momento certo de cada coisa, sabe? Não adianta querer colocar os pés com as mãos e também não adianta não ter o pé no chão. O pé no chão eu acho que eu e a Leite somos prova disso, que assim, fazer tudo no seu devido tempo pra daqui a pouco nós não ter que recuar, sabe? Perfeito. E ficou muito claro, né, que vocês começaram vendendo pelo Instagram. E pra galera que tá nos assistindo, nos ouvindo, que fique isso muito claro, né, pessoal? A gente pensa em começar um negócio, vou ter que fazer um site pra vender online. Cara, vendendo online é vender no Facebook, vender no Instagram, cara. Né? Eu sempre falo, você tem que entender quem que é o teu público. As pessoas estão no Instagram, estão no TikTok, estão no Facebook. Onde que tá o teu público, né? E aí você buscar informações relevantes pro teu público e oferecer nessa plataforma, né? Mas vender online, eu vejo muitas pessoas confundindo isso.
imaginando que para mim começar a vender eu tenho que ter um site. Então, o que vocês falaram agora foi muito nítido isso. E não precisa ter um site, né? não Vocês são a precisa. prova viva disso. Não precisa, até porque a gente abriu de forma online, assim, a gente não tinha conhecimento para abrir um site, a gente não tinha nem estrutura para isso. E a gente sempre foi, não, nós precisamos ser boas no que a gente faz. Se for só no Instagram, que a gente seja boa no Instagram. Não adianta querer abrir um site e não dar certo. Tu vê que tu não tá conseguindo entregar o melhor, ou daqui a pouco tu não tem, envolve muito envios, transportadora, correio. Hoje a gente tem um sistema adequado para isso, e até porque a partir do momento que entrar pro site ou sair, a pessoa comprar no site, essa peça vai ter que sair da nossa loja física. E daqui a pouco, sem tu ter um controle, isso é fatal para a empresa, é fatal, com certeza, porque tu vai acabar deixando de atender bem os teus próprios clientes da loja física por causa do site, e aí não vai dar certo. E a gente também sempre pensou que, primeiro, a gente queria ser ótimas, excelentes na nossa cidade, sabe? Tanto que isso que foi o que nos prendeu para abrir a primeira filial nossa, né? Que eu fui mãe nesse meio tempo, né? Que a gente colocou a loja, então eu me afastei um pouco nesse período. E a gente sempre falava, não adianta nós abrir a primeira filial se a nossa loja em Palmitinho, né? Que é a nossa matriz, não estiver assim, 100%. Sabe? Então, por isso que a gente também segurou um pouco, senão a gente já teria aberto, a gente já foi olhar a peça, a gente já contatou a nossa arquiteta, né? A gente já tentou tudo, mas não era o momento. Então, Eu acho que agora a gente está engatinhando, então, para um novo ciclo da loja, tanto na questão do e-commerce, quanto numa filial, uma possível cidade da nossa região. Eu acho que hoje a gente está no nosso melhor momento, tanto nós, pessoas, sabe? Eu, Laura, ela, Leti, porque assim, a gente precisa estar disposta porque a responsabilidade aumenta. Então, a partir do momento que a gente decide, a gente quer ser as melhores e a gente vai dar de tudo para dar o nosso máximo. E a gente precisa estar preparada para isso. Com certeza. Então, galera, agora a gente vai entrar no segundo bloco de perguntas, que a gente vai entrar um pouquinho voltado para a ADM, para o curso de administração e como isso foi importante para vocês, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: qual foi a experiência de vocês terem estudado na URI, né, feito a administração na URI? O quanto isso foi importante para essa jornada de vocês? Eu acho que eu trabalhei aqui na URI, eu já trabalhei no setor de captação da URI aqui, na época que eu fazia. Então, eu acho que essa vivência com os professores, a gente teve ótimos professores que sempre trouxeram muitos casos práticos para dentro da sala de aula. E hoje até eu e a Laura tava comentando, a gente não tinha professor só que tinha empresa, né? É professor que trabalhou de servidor público, enfim, de universidades, né? Então, sempre foi um misto de experiências diferentes que a gente teve, né, dentro da URI. Acredito que a Laura mudou um pouco os professores, mas eu acredito que a ADM da URI sempre cuidou muito isso, sabe? Então, tem professores que estão só para docência, mas também tem aqueles que estão vivendo casos práticos dia após dia. Perfeito. E eu acho que isso fez diferença, porque eu me marca muito que muitas das vezes alguns professores traziam casos de empresas X, assim, para você resolver o caso. E isso me marca muito, porque quantas noites nós tínhamos um grupo e nós quebrávamos a cabeça. Meu Deus, mas se fosse nós, o que nós faríamos nessa situação, sabe? E eu acho que hoje o curso de ADM só está onde está por ter vindo pessoas que pensaram ao lado prático, sabe? Porque hoje a teoria ela é muito linda, ela é maravilhosa, ela é perfeita, o faturamento só sobe na teoria. Mas, assim, a realidade hoje de empresárias, ela é diferente da teoria. Então, você precisa se adaptar. E eu acho que hoje, aquela época que eu fiz a faculdade, ainda eu lembro que eu trabalhava numa empresa familiar e muitas das vezes eu trazia casos que aconteciam na empresa para dentro da sala. E isso faz total diferença, total. E eu digo para os alunos que estão nos ouvindo, enfim, que aproveitem esse momento de faculdade, porque aqui dá para errar. Aqui tu pode trazer os problemas e alguém te dizer, não, vai por esse caminho que ele é mais fácil, sabe? Tu vai chegar no final com mais êxito. E que acaba que a realidade é totalmente diferente, né? A gente vai tropeçando até chegar no final. Teve nesse meio tempo, vocês estavam estudando, algum professor, alguma disciplina, algum projeto que vocês fizeram que marcou a docência de vocês?
hoje a gente, né, tava pensando sobre isso porque faz um pouquinho de tempo, né, que a gente se formou. Mas, assim, a gente teve ótimos professores, né? Eu aprendi muito na época que eu trabalhei aqui, porque eu... E falo não só da parte das aulas, né? Mas pela minha vivência que eu tive aqui, porque eu trabalhava com o professor Gilson e com a Profiana, que trabalhava no RH. Então, assim, eu aprendi muito com eles na época, sabe? Gosto porque são professores também inovadores. Mas, assim, todos os nossos professores eram ótimos, assim. A gente sai sempre com carinho, sabe? E de todos a gente leva boas lembranças, porque a gente nunca teve aqueles professores que não foram afetivos com nós, sabe? E eu digo disso do que a Laura falou, de trazer casos práticos, de não ser aquelas aulas monótonas, né? Que era sempre da mesma forma. A gente teve sempre uma boa relação com todos. Esse relacionamento foi bem importante e eu também cito hoje, e até esqueci de falar para a Leti isso, no meio da minha faculdade eu perdi meu pai. E eu cheguei para minha família, eu disse assim, nós estávamos perdidos, nós temos muitas empresas, eu tenho uma veia empreendedora, eu nasci dentro de uma família empreendedora, mas assim, eu disse, eu acho que a hora é de eu trancar minha faculdade, me dedicar um pouco para a família e depois pensar em retornar. E eu nunca vou esquecer que eu vim até a URI, e eu tava assim, num luto, assim, eu não sabia, será que é hora de continuar a faculdade, que eu não tô nem com cabeça para isso. E eu tive uma conversa com o Ezequiel, que na época ele era o presidente, eu acho, o Ezequiel, o Gilson, e logo após a Ana também. E aquela conversa foi tão boa, foi tão leve, porque assim, eles disseram, não, Laura, a gente tá aqui. A URI tá aqui, o curso de administração tá aqui para estar do teu lado nesse momento que talvez não é o teu melhor momento, mas não tranca, não para, porque a gente tá aqui, a gente vai te ajudar no que for preciso e você não vai se arrepender. E eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, porque senão, quem sabe, eu nem tinha retomado a faculdade, teria começado a empreender e aí a gente acaba se acomodando. E esse relacionamento com os professores foi sempre muito bom mesmo. Fica claro na fala de vocês, né? A importância dessa proximidade com o professor ali na frente, né? Você ter esse contato direto com o professor. E eu também passei por uma universidade há pouco tempo, né? Tava sentado na URI também nas cadeiras há pouco tempo. E eu sempre falo para meus alunos hoje, para quem eu converso, enfim, sobre a importância de você aproveitar os momentos com o professor, né? Eu sempre falo, cara, quantas conversas de corredor de 15 minutos, no meio da aula, ali no intervalo, no final, que às vezes, tipo assim, virava uma chave tão grande na cabeça da gente, por essa proximidade, por estar ali, né, por ter essa conexão. E hoje nós vínhamos falando também que aqui o curso de ADM, o próprio curso, ele abrange muitas áreas, não somente quem quer empreender, né? Mas, assim, o relacionamento com as pessoas da tua convivência. Na minha época, tinha empresários de todos os ramos, tu conseguia trocar muitas experiências. Ideias. E também ter uma rede de contatos ampliada, né? Ter um networking poderoso. Isso, E então, acho que é muito importante isso e a gente só leva coisas boas da universidade. Que bom isso. E vocês acham que, na visão de vocês, que a URI preparou vocês para o mercado empreendedor? Que o curso de administração da URI preparou vocês para estar lá fora? Sim, eu até estava me lembrando que eu queria falar que a gente sempre lembra, porque essa semana eu e a Laura tava conversando sobre uma promoção diferente que a gente queria fazer na loja, que a gente nunca tinha feito e que a gente não viu outras lojas ou comércios fazendo. E a Laura me disse, eu não vou citar o nome do professor, né? Mas ela me disse, quando eu tava na universidade, a gente tava começando a loja e o professor me deu essa ideia já. Então, agora, né, depois de 3 anos a gente reforçou uma ideia que já foi dada por um professor lá atrás. Então, olhem como é grande isso, né? Porque não é aquela parte só teórica, enfim, e eles sempre foram assim. Então, eu acho que a URI sempre me acolheu muito bem, como eu já trabalhei aqui também, tive contato com a Profibet, com o pessoal do FH também, do meu setor. Então, levo um carinho muito grande. Já fui bolsista também aqui da URI. Então... Não é à toa que a universidade está onde está e que o curso de administração da URI também ele é tão conceituado, porque hoje a gente sai rua fora, a gente conversa com as pessoas da nossa região, grande parte, não, eu estudei na URI, eu me formei lá, os empresários, advogados na nossa cidade, tem muitos que se formaram na URI e hoje são pessoas de sucesso, empresários de sucesso, e assim, esse relacionamento eu gosto de ressaltar
que ele faz total diferença no curso de administração, que foi o nosso, que a gente se formou, porque, como a Leti falou, essa conversa que a gente teve, e não somente nessa, né? Eu digo que em muitos momentos do nosso dia a dia a gente diz, não, mas isso dá um estalo. A gente teve lá na faculdade que, por vezes, tu sentado na mesa, tu só tá louco pra ir embora, tu tá cansado depois de um dia de trabalho, e que daqui a pouco, meu Deus, será que algum dia eu vou usar isso? Podem apostar que vão. Em algum momento terá o estalo. Ah, eu tive isso na minha faculdade. E sabe que isso que tu trouxe sobre empresários da região nossa, né? Se você vai pegar os grandes empresários, os maiores empresários da região nossa, como um todo aqui, são formados aqui, fizeram ADM, fizeram direito, enfim, estão formados aqui na universidade, né? A gente tem uma das ideias do Pode Empreender é trazer essa galera. Um exemplo são vocês aqui hoje, empreendedoras egressas do curso de administração, né? Que vieram, estudaram, se dedicaram, né? Hoje tem o negócio de vocês, estão aqui compartilhando essa experiência, essa vivência, essa história bonita com outras pessoas. E que a gente quer que vários outros empresários aí fora tragam aqui pra dentro as suas histórias, as suas perspectivas de mercado, a sua visão, né? O que deu certo, o que deu errado. Acho que esse é a gente engrandecer a nossa região também, né? Trazendo essa galera para aqui para a universidade pra gente discutir isso, né? Entender o que realmente foi assertivo, o que deveria ter feito diferente, né? E como o curso preparou essa galera para enfrentar isso lá fora. Porque a gente sabe que tem um monte de universidades hoje, mas quantas estão preocupadas em entregar realmente empreendedores pro mercado? Eu quando vou pra sala de aula, eu juro para vocês que o meu maior desafio e desejo é entregar o melhor conteúdo possível para que as pessoas tenham esse despertar de empreender. Eu dou aula de marketing, empreendedorismo, enfim. Então, para mim, meu maior prazer mesmo é, cara, fazer com que as pessoas tenham esse brilho por empreender, tenham esse gosto por empreender. Ou que daqui a pouco coloque o sonho no papel já. Exato. E tu saia daqui já com... Assim, não, vai dar certo, sabe? Exatamente. Porque aqui é o momento de construir isso. Eu acho que aqui é o Mas momento eu acho- ideal, né, Leti? Eu acho que o curso tem muito isso, porque quando eu entrei na DM, a minha ideia nunca foi empreender. A minha ideia, eu venho de uma família que não é empreendedora. Então, a minha ideia, quando eu saí do terceiro ano, eu pensei, não, eu quero trabalhar em banco. E eu comecei a DM por causa disso. Mas aí parece que é uma coisa que vai fluindo, sabe? É uma veia. Despertando, né? Vai despertando, e tanto que eu saí já, o meu namorado, ele tinha posto de combustível, na época os professores davam muitas ideias, assim, pra eles, a gente fez um plano de negócio do posto, tudo, e aquilo foi sabe, tanto que quando apareceu a oportunidade de eu e a Laura abrir a nossa loja, eu não pensei duas vezes, e aí eu ainda comentei isso com ela hoje, quando eu entrei eu não tinha ideia que eu iria empreender, sabe, que eu queria ter o meu próprio negócio. E quando eu saí da URI, logo lá já se encaminhou, né? E hoje tá como tá. E eu ainda vivendo, do meu caso, então, numa família empreendedora, mas eu estava pensando apenas na sucessão familiar, que a gente tá ainda nessa transição, porque nesse meio tempo meu pai faleceu, hoje meu irmão está à frente dos negócios, mas eu também preciso entrar e estou entrando aos poucos, mas assim, era esse o meu pensamento, mas acaba que o curso traz tantos casos práticos, como nós estávamos falando, e as ideias vêm, e à Tantos noite... caminhos, tantas Isso, possibilidades. tu coloca a cabeça no travesseiro e tu pensa, o que eu vou fazer? Eu quero algo pra mim, eu quero montar Exato. algo que eu tenha que resolver os problemas, sabe? E quem é empreendedor vai entender. Parece que não tem coisa melhor do que tu ver o teu negócio andando, sabe? Isso te brilha o olho, parece que tu não consegue enxergar mais nada. É só aquilo ali. O teu pensamento 24 horas por dia é o teu negócio, é o que tu vai fazer. E é tão bom, né? Porque a gente vive esse meio todos os dias, e quem é empreendedor, tu não consegue deitar a cabeça no travesseiro e não pensar na tua empresa. Com certeza. Né? A gente deita e acorda pensando E a gente cansa, finais de semana, eu e a Leite, assim, ó, a gente até brinca, nós nos falamos 24 horas, sabe? É no Instagram, é no WhatsApp, ó, o que tu acha disso, o que tu acha? A gente já começa a semana, mas a gente, no sábado, a gente não termina a conversa, meio-dia, a gente... E aí no domingo a gente emenda uma coisa que a gente já tava falando e resolve, faz pedido. Eu sempre brinco porque lá em casa o Rafa às vezes me diz, meu Deus, mas vocês passaram a semana inteira junto. Mas é uma coisa que é assim, empreender é isso. E quando tu gosta do que tu faz, isso te brilha o olho e não tem, sabe? Pra muitas pessoas aparece loucura isso, né? Mas vive o negócio 24 horas. Mas é como você falou, quando você tem um brilho no olho, quando você enxerga amor, propósito naquele negócio, cara, é leve, é tranquilo fazer. Que você né? quer fazer as coisas acontecerem, Com sabe? certeza.
né? E eu acho que essa visão que a gente tem que trazer para os empresários, né? Pra galera que quer empreender também, que tem essa visão clara que empreender não é só romantismo, não é só coisas boas, né, gurias? Mas sim, que tem que ter propósito, tem que realmente acreditar que aquilo vai mudar, vai fazer alguma diferença para a sociedade. E isso, com certeza, é o grande chave virado no negócio. Já que a gente entrou nesse viés também, gurias, conte um pouquinho pra gente quais são os perrengues que vocês passam, né? Se tem alguma coisa que chama a atenção de vocês em forma especial, os desafios. Contem pra gente aí um pouquinho do que também não é tão bom dos bastidores, né? Eu acho que o pior, assim, no meu ponto de vista hoje, é trabalhar com pessoas, é lidar com pessoas. Eu acho que de todos os desafios, assim, é o mais difícil, porque tu não tem controle sobre isso, sabe? Eu tenho controle sobre o que eu faço, mas eu não tenho controle sobre o que a outra pessoa faz. E eu falo sobre clientes e da mesma forma também eu falo sobre funcionários, né? A gente até comenta que tudo bem, a gente vive um desemprego muito grande, mas da mesma forma, como é difícil hoje tu achar um bom funcionário, sabe? A gente teve muita sorte na loja, né? As nossas funcionárias que já passaram ou que estão na loja, todas foram ótimas, a gente tem muito carinho por todas, enfim, né, que passaram pela loja, mas a gente precisa de novas funcionárias, até porque a gente está implantando o site, está expandindo, e como é difícil. É desafiador, na verdade, porque às vezes a gente quer que a pessoa vista a camisa que nem a gente, sabe? Que tenha o mesmo amor que a gente. E também que queira lidar com os problemas que muitas vezes de porta fora ninguém vê. E outro desafio também, Leite, além do lidar com pessoas, que é extremamente grande, é hoje o marketing, o estar presente toda hora no celular das pessoas, sabe? Na mão das pessoas. E como nós vínhamos falando, esse é um desafio que a gente está se comprometendo a dar o nosso melhor. E é um desafio muito grande, porque para nós também é novo. Por mais que somos jovens, que estamos no meio digital, mas para te crescer hoje numa rede social é um desafio grande, sabe? Exige muito foco, exige muito trabalho, exige muitas renúncias também. Então, assim, é um desafio, além do lidar com pessoas, estar presente na mão das pessoas a qualquer momento. E voltando um pouquinho ao nosso segmento, que é o vestuário, hoje a gente trabalha com coleções, né? Então, eu acho que referente a dentro da empresa, fora os funcionários e ao telefone, o online, enfim, o nosso segmento é um segmento que muda muito rápido, né? É diferente, eu vou dar um exemplo de uma loja de material de construção, que tem lá uma ferramenta, que essa ferramenta pode ser usada esse ano que vem, daqui 10 anos vai existir a mesma ferramenta. Mas nós não é assim. Então, a gente trabalha com coleção que a gente compra a coleção 8 meses antes da estação chegar, né? Então, por exemplo, a gente já está com o nosso verão todo comprado, mas a gente está recém no inverno. Então, assim... Inclusive, já está chegando mercadoria de verão e nós estamos no pico do nosso inverno, né? Então, é um desafio muito grande, porque a gente tem que saber no que apostar e dar um jeito daquilo ser a aposta das clientes também, de elas gostarem, porque a gente trabalha com coleção, com tendência, é uma moda rápida, às vezes hoje isso tá na moda, amanhã já não tá mais. E assim, lembrando que a gente faz a coleção antes, que nem a gente não sabe se vai ser tendência na próxima estação. Então, nós, junto com as marcas, a gente acaba apostando nisso. Mas assim, às vezes... a receptividade das clientes tem que ser muito grande e o nosso trabalho tem que ser E o desafio de vocês é tão grande que tem que ao ponto que as pessoas têm que acreditar naquilo que vocês estão vendendo. Tem que acreditar. Você tem que gerar uma tendência na cabeça da cliente de vocês. Com certeza. E nós estamos em cidades pequenas em que às vezes a tendência e a moda demora um pouquinho mais para chegar. Só que as marcas que a gente trabalha, elas estão à frente no mercado de moda, de tendência. E, assim, é desafiador, porque a gente fala, meu Deus, como é que nós vamos vender essa peça? Quem que se identifica com isso, sabe? É porque exige uma identificação muito grande por parte da cliente e que a gente precisa conquistar isso nela.
E a Perfeito. gente compra, né? A gente vai, compra, e a gente sempre chegava e dizia pras gurias, agora vocês se viram, a nossa parte tá feita, agora é com vocês. A gente brinca nesse sentido, mas a loja investe o dinheiro da loja nisso, né? E não é pouco dinheiro, porque é uma coleção para durar 6 meses dentro de uma loja, né? Perfeito. Então, assim, é um desafio grande, porque, já pensou? A gente vai lá, investe numa coleção, paga por essa coleção e chega na estação dela e ela não vende. Porque a gente comentava até ano passado, o inverno demorou bastante para chegar. E a gente tava só com casaco, enfim, blusa manga comprida, e o pessoal usando blusa curta, camisa. Então, assim, é uma coisa que também a gente depende de outros fatores. A gente Perfeito. não tem como Que controlar não o clima, está um no exemplo. nosso controle, né? Isso. A gente... Então é bem sazonal, assim, sabe? Mas é um desafio grande, mas a gente dá um jeito também, a gente sempre se E virou. a gente entrou com uma ideia também, que eu acho bem legal ressaltar, de a gente, como a gente entrou bem inovadora na nossa cidade, a gente vinha com lojas tradicionais, como cliente, eu digo isso antes, sabe? Hoje, como empreendedora, a gente não gosta de guardar estoque. O que significa isso? Esse casaco pode estar na loja hoje, mas o ano que vem não vai estar, porque vai chegar o final da coleção, a gente vai fazer, então, uma ação específica para a coleção, porque a gente não guarda mercadoria. Por que isso? Muitas vezes, mas vocês estão perdendo dinheiro. Tem peças que a gente perde dinheiro, sim, e isso eu falo claramente. Tem peças que a gente perde dinheiro porque a gente sabe que o ano que vem não vai mais ser tendência e não irá sair. Se a gente coloca para a loja novamente, ano que vem essa peça vai ficar, e a gente vai ter que depois, acaso, liquidar por valor bem menor do que hoje, sabe? E se queimar, né? Com certeza. Porque a gente sempre fala isso, sabe? A gente cuida muito isso, tanto que chega em final de coleção, a gente dá um jeito de zerar a loja. A gente nunca guarda nada, porque as mulheres, elas são muito... Como é que eu posso dizer? Elas percebem muito, e a Elas gente têm grava um olhar. muito. A gente tem um olhar diferente, né? E elas sempre sabem quando uma peça não é da coleção. Então, a gente não se queima por isso, sabe? A gente veio com essa identidade inovadora e de trazer coisas diferentes. A Sempre gente... tendências. Sempre tendência, a gente não Sempre fica novidade. com peça velha na loja, sabe? Aham. Tanto que hoje o nosso sistema, ele acusa, né? Tanto, se a peça, por exemplo, tiver há 1 ano no estoque, lá vai estar aparecendo para nós que peça que tá há esse tempo. A gente já consulta, não, essa já está na hora de ir, né? Porque realmente eu acho que isso de guardar a mercadoria, falando nessa linguagem mesmo, é ruim para a empresa, porque tu se compromete no outro ano, sabendo que tu tem um estoque enorme ali parado, e ainda tu não consegue comprar uma tendência nova, que é o que as pessoas O que as realmente pessoas querem. estão Perfeito. procurando. E, gurias, nesse meio tempo, vocês já pensaram em desistir? Não. Por incrível que pareça, não. Não, a gente sempre deu um jeito, assim. Claro que tem momentos, assim, que vem o desânimo, né? Eu acho que quem é empreendedor já passou por isso, assim, de algum momento que não tá bom, que não tá fluindo como a gente gostaria, né? A gente que é empreendedor, a gente olha a meta todos os dias, a gente olha vendas todos os dias. Às vezes tu vê que chegou lá no dia 10, o mês não foi como a gente estava esperando. Dá um desânimo. Mas assim, a gente nunca teve essa coisa, tipo, vamos desistir, vamos. Às Até vezes. porque a gente tem muito na cabeça, agora não é hora, né? Isso. Agora nós temos que dar um jeito de acertar. Quem comprou a mercadoria foi nós, então nós vamos ter que dar um jeito de fazer isso aqui sair, de fazer, então, conquistar nosso cliente. Tanto que, se olhar nossas redes sociais, a gente faz bastante lives, bastante ações. Hoje, o nosso grupo de WhatsApp, eu acho que está em 900 mulheres, praticamente. Então, assim, a gente tenta dar o nosso máximo, porque, assim, momentos difíceis existem e existem todos os dias, e não só nas nossas empresas. Porque eu gosto de falar também, a sociedade nossa, tem muitos dias que eu não estou bem ou que a Leti não está. E aí a gente acaba uma suprindo a outra nesses momentos, sabe? Às vezes uma diz, mas e agora? O que nós vamos fazer? E quebram a cabeça. Não, vamos tentar por esse caminho. A gente tem uma relação muito boa. Eu gosto de ressaltar isso porque às vezes as pessoas dizem, nossa, mas sociedade, é muito melhor abrir um negócio sozinho. Depende da sociedade. Se você tem a sociedade certa, é o caminho, porque nem todos os dias a gente está bem e precisa ter outra pessoa 100%. É aquela história, né? Sociedade não é feita pra dividir lucro. Ela é feita pra dividir problema. Se consegue dividir isso, muito Isso bem, mesmo. o lucro acontece, é uma Com consequência, certeza. né?
E a gente tem que ver como essa questão de desafios e de desistir, como às vezes tu tem que dar um passo para trás para poder dar dois para frente, sabe? Então, assim, todos os momentos que a gente teve alguma adversidade na loja, alguma dificuldade, assim, de tempo, enfim, de qualquer outra coisa, a gente sempre foi nessa questão. Tá bom, não tá bom agora, mas vai ficar. E para nós, acho que eu e a Laura, a gente tem muito isso, que tudo serve como um impulso para nós, sabe? A gente nunca foi de abaixar a cabeça, e se a gente vê que tá acontecendo alguma coisa, acho que isso só nos dá mais motivação ainda para fazer a coisa acontecer. A gente abaixa a cabeça, na verdade, com a porta fechada na nossa mesa do escritório, conversando, mas abriu a porta, tá tudo bem, tá tudo ótimo, vamos pra cima. Nossa, semana que vem vai ter que ser melhor. Então, isso eu acho que é o principal, assim, essa sintonia e esse equilíbrio também, e saber a hora de sentar e dizer, não está bom, reconhecer isso. Porque, às vezes, tu acaba fechando os olhos para alguns problemas que não se pode fechar dentro das empresas, sabe? E meninas, me digam uma coisa. Já passaram por algum momento que ser mulher dentro do empreendedorismo foi um empecilho pra vocês? Teve algum momento que se sentiram que alguém teve um olhar diferente pra vocês, vamos dizer assim, por serem mulheres empreendendo? Não, acredito que não, até porque a gente sempre se impôs muito, sabe? A gente nunca foi de abaixar a cabeça ou coisa assim. Tanto que o nosso trabalho, a gente tem, acho que duas representantes só, que lidam com nós, né? Que são mulheres. As outras marcas são todos homens e a gente nunca teve problema com isso, sabe? Então, eu acho que o maior desafio de uma mulher que tá empreendendo, assim, é a questão de conciliar. Eu digo porque agora que eu sou mãe, eu vejo que isso é um desafio bem grande, ser mãe e também estar ali. Porque esses dias até comentei pra Laura, meu Deus, a minha filha vai fazer 1 ano e meio e agora que eu sinto que eu tô voltando, sabe? Então, assim... E isso é muito legal falar, porque não é só a Leite, são as nossas clientes também. Então, durante a gestação, assim, nós mulheres, a gente entende melhor as mulheres, sabe? O nosso olhar é diferente, mas, assim, a gente precisa também ajudar elas nesse reencontro, que é difícil, assim, pós-maternidade, né? E principalmente pós-parto ali, sabe? Então, assim, de dificuldades, assim, de ser mulher e estar no meio do empreendedorismo, eu diria isso. Porque o restante, realmente, a gente nunca deixou nos afetar. E se afeta dentro do nosso escritório. A gente sempre lidou muito bem com isso, sabe? Porque como a gente já entrou de uma forma inovadora na internet, principalmente porque a gente começou online, todo mundo também passou a olhar nós com outros olhos. Quem sabe, se nós tivéssemos começado de outra forma, nós teríamos enfrentado mais desafios por ser mulher. Perfeito. Mas a gente começou de uma forma diferente e que fez com que as pessoas olhassem com outros olhos, sabe? E hoje a gente atende só mulheres também, né? A nossa loja é só feminina, então o nosso maior contato é com mulheres Um mesmo. nicho muito bem definido. Isso, bem definido. E meninas, qual seria hoje o maior conselho, o maior insight que vocês dariam para quem quer empreender, para quem quer começar um negócio? Principalmente sendo mulher. Acho que é muito importante ter essa visão, né? Das mulheres acreditarem mais no seu potencial, acreditarem mais em empreender, né? Eu sempre digo que as mulheres, elas têm uma visão de empreendedorismo totalmente diferente do homem, mas no sentido positivo, de olhar os detalhes, de olhar o carinho com o cliente, né? Então, qual que seria o maior insight que vocês dariam hoje para quem quer começar a empreender? Eu diria para não ter medo, assim, de como eu e a Laura começamos, de começar pequeno, sabe? Porque é bem o que a gente falou no início da nossa conversa, né? De quando a gente imagina uma empresa, a gente já imagina a empresa grande. E não é assim, sabe? E quando você é pequeno, você pode errar mais fácil, que menos pessoas estão vendo, e você vai aprendendo, e quando você vai se tornando um pouquinho maior, tu já vai sendo melhor nisso, sabe? Então, eu diria para as mulheres para não ter medo de começar pequeno, não ter vergonha de começar pequeno, porque eu e a Laura, a gente tinha condição de começar já com a nossa loja física, e eu não sei o porquê, né? Na época, a gente pensou só na online. Nós nem pensamos na loja física, justamente por essa questão de inovação, eu acredito, né? A gente sentia precária no lugar que a gente morava. Essa questão online, nós éramos tão jovens e tu não via as lojas tão presentes, então nós falamos, vamos entrar de uma maneira diferente. E outro conselho também que eu daria é acreditar em si mesmo, não desistir.
Porque hoje, olhando para trás, e até é gratificante demais, é emocionante, porque a gente não... Eu nunca me imaginei na frente da câmera de um celular mostrando uma roupa, eu não era essa pessoa. Eu, fora das câmeras, eu era 1000, sabe? Eu não digo que a gente é as melhores nisso, não. Falta muito pra gente chegar onde a gente realmente quer, mas assim, acreditar em si mesmo, dar o seu máximo e se desafiar, não ter vergonha. Porque muitas pessoas hoje é fácil chegar e criticar. É muito fácil. Meu, vocês são loucas. Nossa, como é que vocês conseguem? Mas será que isso vai dar certo? Então, assim, eu acho que é acreditar e dar o melhor, mesmo que daqui a pouco ao redor tenha um murmúrio, sabe? De não faz isso, que isso não vai dar certo. Eu acho que a mulher precisa acreditar em si mesma, porque, convenhamos, a gente tem um potencial muito grande. O nosso olhar detalhado é diferente, o nosso cuidado é diferente, e isso faz total diferença. E você tocou um ponto muito importante. Muitos empreendedores têm muita dificuldade com a câmera, com o celular. Fala pra essa galera que tá assistindo a gente o quanto isso é importante, o quanto isso foi decisivo no negócio de vocês. Aparecer. Nós somos prova disso. Se eu falar que eu amo estar à frente da câmera, eu vou estar mentindo, e eu acredito que a Leti da mesma forma. Mas a partir do momento em que tu vê os números da tua empresa crescendo, os clientes chegando, que hoje uma cliente chegou para nós e nos disse: nossa, vocês têm um imã. Meu Deus, o que vocês têm? Isso impulsiona. A gente quer estar cada vez melhor, assim, mesmo que daqui a pouco aquela famosa: nossa, vocês estão virando blogueirinha? Hoje se ouve muito isso, porque hoje qualquer um vira blogueirinho, né? Então, assim, é tão legal ver isso na gente, esse desafio, e a gente mesmo ri disso, sabe? E a gente vem de uma cultura ainda, né, mais conservadora, de cidade pequena. Então, às vezes tem pessoas que olham com outros olhos, assim, já estão querendo, né? Mas, enfim, a gente teve uma aceitação muito boa nisso. Mas, sim, é muito desafiador, assim, se disser que produzir conteúdo é fácil, se disser que tá na frente da câmera todo dia é fácil, não é, sabe? Tu tem que se preparar para isso, mas na questão de humanizar a marca, a gente também tem muito aquilo de mostrar realmente quem a gente é. A essência. A essência, porque às vezes tu vai lá e tu faz um vídeo todo ensaiado que aquilo não é você, sabe? E daqui a pouco tu acha que aquele vídeo vai entregar e ele não vai entregar. Não vai entregar. Gosto muito de falar, né? Falo isso em aula. A gente tem que criar vídeos cada vez mais que são anúncios sem ter cara de anúncio, né? É você mostrar a identidade, o porquê que você veio, e as pessoas vão comprar você, como a gente falou no começo, pra depois comprar o que você tá vendendo. E as pessoas se conectam com emoção, né? Então tem que ser uma coisa natural também. A gente tá tentando e se cobrando muito sobre isso. Todos assim. os dias eu acho que eu deito no travesseiro e eu tô ali procurando ideias, sugestões, o que nós vamos fazer para humanizar mais, para sentirem que a gente é a mesma coisa, eu querer vender uma coisa que eu não uso. Não tem como. Então não adianta eu querer ser na internet o que eu não sou na minha vida real, sabe? E eu acho que, assim, é importante frisar que até quando nós tava vindo agora, a gente tava feliz com os resultados, né, da loja, assim, e conversando sobre, o que tá acontecendo, assim, porque a gente tá tendo um retorno tão bom, sabe? E é isso que a Laura falou, os números crescendo, as clientes chegando na loja atrás daquilo que a gente postou há 10 minutos, sabe? Então, assim, até a gente disse, meu Deus, o que é, e né? Esse podcast veio no momento certo, porque no último mês, eu acho, né, Leti? Eu digo no último mês, nos últimos 2 meses, tá sendo mais visível para nós, sabe? A gente percebe que após, então, 3 anos de loja, 4 anos, o retorno está vindo do nosso trabalho. E é lento, gente. É devagar, Existe passo um por processo. passo. É um processo. E a gente também vai se adaptando a esse processo, porque como eu mencionei antes, eu e a Laura, no início, nós éramos super ativas, porque era só nós e mais uma, né, uma menina que trabalhava com nós, e depois a gente contratou uma funcionária que fazia mais essa parte. Mas quando a gente começou a perceber que estava faltando, que elas eram ótimas, né? Não quero deixar alguma coisa mal entendido. Mas quando a gente começou a perceber que em dias que a gente aparecia, as clientes vinham, não, eu quero aquilo que a Laura estava vestindo. Eu quero aquilo que a Letícia estava vestindo. A numeração que ela veste é a minha. É a minha. Assim, da pessoa se identificar, né? Quando a gente começou a perceber que isso começou a acontecer, a gente viu, não, nós precisamos investir nisso. E quando a gente começou a investir e perceber o retorno,
Assim, pra nós é... Tá sendo assim, a gente é emocionante falar, porque no último mês, principalmente, é uma coisa que, apesar dos desafios, hoje a gente chega na loja motivada a querer aparecer, porque a gente sabe que no dia o retorno vem. Tá dando certo. Tá dando certo. Sabe quando... Não, agora a gente pegou o gancho, a gente pegou o caminho, a gente... É só continuar. E eu acho que isso é a maior motivação. Mas, assim, eu digo pra quem está começando, é lento. O processo é devagar, tu precisa passar pelos erros para te aprender e cada ramo é um ramo, cada negócio é um negócio. Daqui a pouco o que eu faço não vai dar certo no teu, mesmo que daqui a pouco o teu também seja uma loja de roupa, Perfeito. sabe? Cada público enxerga de uma forma, então você precisa ver o que vai dar certo para ti. Tudo são testes e hoje a gente ainda tá nos testes. O que as pessoas gostam de ver aqui? Diariamente a gente faz testes, né? Do que o nosso público gosta, de peças que eles gostam. Então, assim, é vivendo e aprendendo, é errando e acertando. Isso é todo dia, né? Isso tá na rotina de um empreendedor. Isso a gente aprende lá na universidade, né? Como pesquisar o mercado, entender quem é nosso cliente, quem é a nossa persona. Porque fica muito nítido isso. Quando eu consigo entender quem é o meu cliente, para quem eu vendo, é muito mais fácil eu me comunicar. E esse tempo demora. Demora. Porque só hoje que a gente tem mais claro, principalmente a faixa etária dos nossos clientes e o gosto, que estilo de roupa que essas nossas clientes se E identificam. vocês foram sabe? entendendo eles e se adequando às necessidades dele. Isso, e eu vou até citar, quando a gente ia fazer as compras, né, das coleções, enfim, a gente ia pegando um pouco de tudo, assim, porque a gente não sabia quem realmente era o nosso público. E aí, conforme as peças iam ficando para liquidação, para as ações, a gente foi vendo, esse tipo de peça não adianta trazer. Hoje, eu senti muito isso esse ano, que quando a gente foi fazer as compras de verão, como a gente já estava confiante para aquilo, sabe? Do sentido de que, não, isso não adianta. Isso aqui, E assim, a gente não tem cliente para isso, nós, sabe? a gente começa no ramo lojista, assim, passa por um desafio com os representantes, porque eles também são vendedores. Eles querem vender. Eles querem precisam vender. E Eles a também gente têm meta de acaba, vender. e a gente acaba entrando nessa. Não, vamos comprar essa aqui. Ah, nossa, ele falou que essa foi a mais vendida, como é que nós não vamos trazer? Então, hoje a gente vai muito, assim, Certeiro. firmes no que a gente quer, sabe? E eles mesmos percebem que a gente já está entrando de uma forma diferente, chega até a ser engraçado, porque a gente diz, não, isso aí não adianta nem mostrar, porque isso aí a gente não vai comprar, sabe? E isso foi com o tempo, né? Não tem como... Eu acho que cada vez, se quem tá nessa linha se dispõe a isso, se dispõe a ser melhor, não tem negócio que dá errado, sabe? Não tem... podem falar... falavam muito isso pra nós, meu Deus, mas tu chuta uma pedra, tem uma loja de roupa, sabe? Então, assim... E hoje a gente não vê isso. E eu acho, assim, de verdade, que tem espaço pra todo mundo trabalhar. Cada um é diferente. Nós Cada temos um do seu estilo, jeito. um estilo, nós temos um tipo de clientela. Então, assim, cada um pode fazer o seu, sabe? Então, acho que é E muito que legal. com certeza não vai atrapalhar o outro, sabe? Isso. Eu acho que isso às vezes a gente mora em cidades pequenas em que ainda existe muito a concorrência. Isso. É enganação isso, sabe? Eu acho que a partir do momento que tu firma um propósito, que tu acha o teu caminho, tu não olha mais pro lado. Não. Uhum. Tu tá olhando pra frente, tu só pensa em crescer, certeza. sabe? E essa é a visão do empreendedor. E, Gurias, pra gente finalizar, aonde você se vê aqui 5 anos? Enquanto empresa, enquanto pessoas? A gente fala sobre isso diariamente, porque a gente nunca acho que teve tão focada na loja, sabe? Mas com certeza, né, expandindo para outras cidades é uma coisa que o quanto antes a gente quer, mas a gente vai fazer quando for o tempo certo No momento também, certo. o momento certo. Hoje a nossa prioridade, pra ser sincera, é o nosso e-commerce, é o nosso site entrar em andamento, enfim, a gente conseguir dar o nosso melhor no site e aí, assim, a pensar em expandir a loja. Então, daqui 5 anos, com certeza, espero estar assistindo esse podcast com várias lojas físicas, porque ainda é muito importante, apesar de, às vezes, as pessoas acharem que não precisa ter loja física, eu acho muito interessante, sabe? É importante, sim, porque o relacionamento com o cliente, ele é sempre muito diferente. válido.
É diferente, né? A gente sempre fala que às vezes quando tu vai fazer uma compra online, tu compra uma peça, mas quando tu tá ali na loja, sendo bem atendida, a funcionária, né, enfim, a vendedora fazendo novas combinações, é muito mais fácil, sabe? É mais fácil de vender no presencial, do que no presencial. online. Aham. Então, assim, daqui 5 anos, né, Laura, a gente vai estar olhando esse podcast com as nossas lojas, né? E em orgulhosas expansão. também do processo, né? Porque tudo é um processo e hoje a gente está em andamento, a gente não tá aonde a gente quer estar, porque a gente sempre quer ser mais. Eu acho que o propósito da loja é esse, né? Estar E cada com o vez site melhor. bombando. Isso. Não vencendo embalar pedidos. E cada vez mais a gente vê uma tendência na questão do omnichannel, né? Que são esses vários canais de comunicação, né? Eu poder vender para o meu cliente onde ele estiver, né? Isso é muito importante mesmo. E isso a gente via na faculdade que daqui a pouco não consegue visualizar na prática. Mas após 4 anos de empresa, hoje a gente consegue visualizar que é muito importante ter vários canais de venda para então ter o faturamento aumentar, tu conseguir também dar o seu melhor. Perfeito, meninas. Muito obrigado pelas colocações, pela história linda de vocês. Laura, Letícia, enfim, é muito bom ter vocês aqui conosco, tá? Sintam sempre-se à vontade para retornar à casa de vocês. A URI é de vocês, né? A URI é nossa. E dizer que é satisfatório para nós e ver a evolução de vocês, ver o quanto a URI entregou para vocês e quanto vocês conseguiram colocar isso em prática lá fora, para transformar não só a vida de vocês, a realidade de vocês, mas das pessoas que trabalham com vocês, da realidade, transformar a realidade como um todo, né? A gente fica muito feliz, tá? Você que está nos acompanhando, foi um prazer estar aqui com você nesse primeiro podcast, trazendo esse conteúdo magnífico. Vai ser daqui com certeza muito conteúdo bacana. Siga nas redes sociais, nos acompanhe no Instagram, @podeempreender, o podcast do curso de administração da URI, com muito conteúdo, com muita história inspiradora, com muito insight magnífico para você transformar o teu negócio, para você também que ainda não tem negócio, despertar essa veia empreendedora e parar de trocar tempo por dinheiro e empreender. Vambora!